Você consegue imaginar alguém deixando o que mais ama, o único filho, para trás e, em vez de chorar, começar a cantar de alegria? Parece impossível, não é? Pois foi exatamente isso que Ana fez. Mas o que a levou a essa atitude tão contraditória? O que havia por trás desse cântico? Fique comigo, porque hoje vamos revelar o segredo que transformou a dor de Ana em uma alegria inexplicável e que tem o poder de mudar a sua história para sempre. E enquanto a palavra toca seu coração, seus olhos serão abençoados pelas deslumbrantes paisagens de Calvi, a Boca Serria, uma ilha em Córcega, na França. Um cenário de tirar o fôlego para sua meditação e inspiração divina. Neste vídeo transformador, o pastor João Ribe mergulha no poderoso cântico de Ana para revelar os 4 pilares da sua virada inacreditável. Você vai descobrir como Ana passou de um coração amargurado para um coração que exulta no Senhor, de uma mulher fraca e desanimada para alguém com o poder exaltado em Deus, de uma boca muda, sem voz, para uma boca dilatada sobre seus inimigos, pronta para testemunhar, de uma vida sem salvação e sem rumo para a verdadeira alegria da salvação. Sentiu a presença de Deus e o desejo de ter sua própria história transformada? Para continuar essa jornada de fé e ser edificado por mais promessas para o nosso tempo, inscreva-se no canal agora e não perca nenhum alimento para sua alma. E aproveitando a serenidade dessas paisagens incríveis que tocam a sua visão, permita que sua voz também chegue aos céus. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nossa comunidade de fé se unirá a você, crendo no milagre que Deus já começou a operar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Amém, igreja? Eu vou reler, preste muita atenção, porque neste primeiro versículo do Cântico de Ana, já há muita mensagem para a tua vida. Abre o teu entendimento para que o Espírito Santo te ensine. Vou reler. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E eu vou ler mais uma vez, para que o Espírito Santo acabe de falar aquilo que ele já começou a falar. E muito mais ainda ele vai acrescentar. Quando você for ler a Bíblia Sagrada, você tem que ler com temor, com reverência, e precisa depender do mesmo Espírito que inspirou homens cheios do Espírito Santo a escreverem o livro. Quando você quiser entender a palavra de Deus e conhecer os mistérios e saber tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar, você deve sempre, antes de ler, fazer uma oração dizendo: Pai, o teu Espírito inspirou homens para que escrevessem este livro. E eu vou ler agora. E eu quero entender aquilo que o teu Espírito quis nos passar. E eu preciso depender do Senhor agora. Então abre o meu entendimento e me dá sabedoria. E quando você fizer isso, o Espírito Santo vai abrir a tua mente. E você vai começar a enxergar coisas que antes não enxergava. Então eu vou ler pela terceira vez o versículo 1, onde encontramos: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor,
O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Amém? Agora desocupe as tuas mãos e faça o possível para dar a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu amo a igreja da Avenida Rio Branco 511. Eu amo esse trabalho. Deus se alegra do louvor que é dado neste lugar. Foi aqui que Deus ouviu a primeira oração para começar o ministério da Paz e Vida. Foi aqui neste galpão, neste salão, que Deus ouviu a primeira salva de palmas deste ministério. Então, quando o povo da Avenida Rio Branco 511 aplaude e glorifica ao Senhor, eles têm prioridade, eles entram em primeiro lugar. Então aplaude e glorifica, porque Deus tem prazer nesse trabalho, Deus tem prazer nesta igreja, Deus tem prazer nesse povo. E enquanto você aplaude, dá glória, glória, glória. Oh Deus Todo-Poderoso, agora, Senhor, manifeste o teu poder neste lugar, através da tua palavra. E enquanto nós pregamos, que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós, e que a nossa boca se abra, e o Senhor fale os teus mistérios, e a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Ah, como é gostoso estar aqui. Sabe aquela fonte de água viva que Jesus disse que saltaria do nosso ventre para a vida eterna? E ele dizia isso a respeito do Espírito Santo. Depois deste início aqui, na Avenida Rio Branco 511, essa oração, sabe, a fonte de água viva que está aqui no meu ventre, está jorrando água viva. Está jorrando, eu estou sentindo muito aqui neste lugar o poder de Deus. Você pode ter certeza que Deus vai falar contigo agora. Podeis sentar, igreja. Ana, depois de ter feito aquele voto ao Senhor e depois de ter cumprido aquele voto, ela estranhamente começa a cantar. Ela devia estar chorando, sabia? Porque ela acabou de deixar o único filho na casa do Senhor e está voltando para as montanhas de Efraim de mãos vazias. Qualquer mãe ficaria chorando. Ai, meu filhinho só tem 2 anos, acabou de desmamar. Eu deixei ele lá com o sacerdote, que já é um homem de idade. Vai ver, nem sabe cuidar do meu filho. Será que vai cuidar bem dele? Ah, estou tão preocupada. Qualquer mãe não ficaria assim? A senhora que é mãe, que tem um nenê pequeno, quando tem que deixar a criança no bercinho com a empregada e sai, você não fica preocupada? Será que essa empregada vai cuidar bem do meu filho? E a gente sabe que as mães se preocupam. Porque, olha, é muito sério uma mãe se separar do filho. Ana deveria estar chorando. É verdade ou não é? Deveria estar chorando. Ah, eu pedi tanto para Deus um filho. Eu falei que ia dar na sua casa se ele me desse um filho homem. E Deus deu o que eu pedi. Eu não queria cumprir esse voto, mas eu cumpri. E agora o meu filho está lá. Será que vão cuidar bem dele? Qualquer mãe se preocuparia, mas Ana, não. Ana não está com esse tipo de preocupação. Ela está cantando. Acabou de deixar o filho na mão do sacerdote Eli, um homem de idade, e ela está indo embora cantando pelo caminho. Você está compreendendo isso? Por que ela não está preocupada, nem amargurada, nem desesperada, nem chorando, nem triste? Por quê? Porque ela sabia
que o filho dela não estava sendo entregue nas mãos de um homem, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ela aprendeu a entregar na mão de Deus, ela aprendeu a confiar no Senhor, e ela sabe que o Senhor tudo fará. Ela está alegre, está feliz e está cantando. E ela começa aqui no versículo 1, que nós lemos 3 vezes, ela nos mostra 4 coisas. Primeiro, ela disse assim: o meu coração exulta no Senhor. Então ela está falando agora do estado do seu coração. Como que era o coração de Ana antes de fazer aquele voto e aquela entrega, antes de pagar o voto, antes de Ana fazer essa entrega total? Como que era o coração de Ana? Ela mencionou em primeiro lugar o coração. E como que era o coração de Ana? Veja lá, no capítulo 1, versículo 10. O coração de Ana era um coração amargurado. O versículo 10 diz que Ana, enquanto era estéril, enquanto não era abençoada, quando ela foi fazer aquela oração, ela orou com amargura de alma e chorou abundantemente. Como que era o coração de Ana antes? Amargurado. O coração de Ana não era apenas amargurado, era aflito. Veja o versículo 11. No meio da oração, ela falou: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. O coração dela era um coração aflito. O coração de Ana também era um coração atribulado. Versículo 15. Quando o sacerdote Eli falou para ela: você está embriagada, mulher? Se afasta do vinho. Ela disse: não, eu não sou uma ébria, eu não estou embriagada, não. Eu sou uma mulher atribulada. O coração dela era atribulado, sabe? Um coração em guerra, em revolta, sem paz. E por fim o coração dela era um coração desgostoso. Versículo 16. Quando ela falou com o profeta Eli, ela disse: da multidão do meu desgosto tenho falado até agora. O coração dela era desgostoso. Um coração decepcionado com a vida. A vida dela era tão ruim antes dela aprender a viver pela fé. Antes dela ter feito aquela entrega, aquele voto, cumprir aquele voto, o coração de Ana era assim, este poço de amargura, de aflição, de tribulação e de desgosto. E como que é o coração de Ana agora? Ela está dizendo aqui, cantando, depois de cumprir o voto e deixar o filho e a oferta lá com o profeta, ela está indo pelo caminho cantando, como é que ela diz? O meu coração exulta no Senhor. Ela deixou de ter este coração amargurado, aflito, desgostoso, atribulado, a partir do momento que ela aprendeu a viver pela fé, a se entregar mesmo nas mãos de Deus. Aquele coração velho foi trocado por um novo coração. Ela passou a ter um coração exultante de alegria. Meu amado, minha amada, se você souber dar os mesmos passos que Eucana e Ana deram, e se você seguir fielmente essa indicação, ainda que o teu coração seja escuro, tenebroso como o de Ana, o teu coração hoje vai se tornar exultante na presença de Deus. Um coração feliz, um coração tremendo, um coração alegre, um novo coração. Ana tem um coração novo agora. O que mais que ela mencionou no versículo 1? Ela disse: o meu poder está exaltado no Senhor. Aqui este poder que ela fala se refere à sua mente, à sua moral. Porque antes Ana era uma mulher de moral baixa. Quer dizer, não baixa no sentido de imoral. Sabe quando a pessoa está com o moral baixo?
que a pessoa não tem ânimo, que a pessoa é derrotada, é vencida, não tem força para fazer nada. Ana era fraca. Ela era uma mulher muito fraca. Então, ela está dando agora um testemunho aqui. Veja o moral dela como se modificou, comparando com o que era antes. No capítulo 1, verso 6, a sua moral era tão baixa que qualquer pessoa conseguia derrotá-la. O capítulo 1, verso 6 diz que a Penina, a sua competidora, a outra mulher de Eucana, excessivamente a irritava para a embravecer. Ela era uma mulher facilmente atingida por provocação. Olhou feio para mim, ela baixava a cabeça. Me humilhou, ela baixava a cabeça. Pisou em mim, ela era pisada. Ela era uma mulher de moral baixa, estava sempre caída, sempre abatida. Qualquer um podia chegar nela e pisar à vontade, porque ela era uma pessoa fraca. Ela não tinha poder, ela não tinha força nenhuma, ela era uma mulher fraca. Mas depois que ela fez o voto, cumpriu o voto, fez aquela entrega, o poder, o moral, o ânimo dela foi totalmente transformado. De uma mulher fraca, ela se tornou uma mulher forte. Ela está falando, o meu poder foi exaltado, o meu ânimo foi exaltado, a minha mente foi exaltada. Então, se você seguir os passos de Ana, pode ser que até hoje todo mundo pisou em cima de você. Pode ser que até hoje o diabo sapateou na tua vida e você aguentou tudo quieto, achando que era isso mesmo. Você era fraquinho, então tinha que ser pisado por todo mundo e até pelo diabo. Mas a partir de agora, você não será pisado não, porque você será uma pessoa forte. Deus vai te exaltar, você vai ser levantado, o teu ânimo vai ser levantado, você vai ser uma pessoa poderosa em Deus. Você vai ser uma nova pessoa. Continuando aqui no versículo 1, que mais que a Ana mencionou, a boca. Ela disse, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Como que era a boca de Ana antes? A boca de Ana antes era uma boca calada. Muda. Veja o capítulo 1, versículo 13, que na hora de orar, a Ana, ela falava, movia os lábios, mas não saía som algum. Como que era a boca de Ana antes de fazer aquela entrega, de cumprir aquele voto? Como que era a boca de Ana? Era uma boca sem som algum, era muda. Era a boca de uma pessoa muda. Ana não tinha boca para nada, nem para reivindicar nada, ela não tinha voz. O sofrimento que ela passou havia roubado o som da sua garganta. Talvez você já sofreu tanto na sua vida que você se sente como Ana. Você quer falar, mas a voz está presa na garganta. Você quer desabafar, quer falar, mas não consegue. Você quer contestar, quer protestar, quer reivindicar, mas a tua garganta, a tua boca é muda. Era assim que Ana era, mas depois que ela fez o voto e a entrega, como se tornou a sua boca? Ela diz aqui nesse testemunho, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. A Ana não era mais uma mulher calada, uma mulher muda, não era mais uma mulher sem voz, mas ela tinha uma boca poderosa a partir de agora. Ela podia falar, ela podia testemunhar, ela podia dizer quem ela era, ela podia falar do seu Deus, ela podia até cantar. É por isso que ela está cantando. Agora ela é uma mulher alegre, ela pode cantar. Não é mais muda. Ela está dando testemunho do que aconteceu com ela. E é o que vai acontecer com você. E finalmente ela disse assim no finalzinho do versículo 1: porquanto me alegro na tua salvação. Antes, Ana não era salva.
Antes, a situação dela era uma situação de uma pessoa perdida, sem esperança. Veja o versículo 8 do capítulo 1. A situação anterior de Ana era uma situação de perda total, sem rumo, sem direção, de uma tristeza da vida. Sabe, aquela situação em que a pessoa não consegue ficar feliz com nada, porque o marido de Ana tentava compensar a falta de filhos, dando muito amor a ela, dando o melhor da casa, colocando criados, empregados. Eu garanto para você que Eucana, para compensar Ana, dava para ela uma vida de rainha. Mas mesmo tendo tudo, ela era altamente infeliz, provando para nós que a felicidade de uma pessoa não é causada por aquilo que está à sua volta. Veja, ela contagiava as pessoas com a sua situação ruim. Ela entristecia as outras pessoas também. Antes, no capítulo 1, verso 8, está escrito: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui Eucana diz tudo o que dá para ela. Mas ela não quer comer as melhores comidas, ela não fica feliz com tanto amor, com tanto carinho, não tem motivo para chorar. Eu faço tudo por você, eu te amo muito, eu não sou melhor do que 10 filhos. Mas a situação de Ana era de uma pessoa perdida, sem salvação. Porque a pessoa, quando está sem salvação, ela pode ter tudo, mas ela é infeliz. As pessoas pensam que tendo coisas se tornarão felizes. E todos aqueles que conseguiram coisas na vida, que não têm necessidade de mais nada, acabam descobrindo que tudo aquilo que conseguiu, sucesso no emprego, uma bela casa para morar, dinheiro para gastar, a pessoa descobre que tudo aquilo não lhe trouxe felicidade. Apesar de ter os melhores alimentos sobre a mesa e uma mesa farta, poder comer tudo o que sempre desejou na vida sem problema, a pessoa não tem apetite. Esta é a razão porque você vê que os ricos se matam. A pessoa consegue dinheiro, muito dinheiro, de repente, como um motorista de táxi que de repente ele descobre que no táxi dele tem uma mala com R$1 milhão. A princípio ele fica feliz. Mas quando ele vai para casa, ele já começa a ficar preocupado. E se descobrirem que esse dinheiro está comigo? Ele já não dorme aquela noite. E ele começa a ficar com medo de ser preso, de ser alcançado pelos donos do dinheiro, de ser assassinado. Ele já não tem segurança, não tem paz. Ele já não sabe o que fazer da sua vida. Descobriu que, apesar de ter conseguido R$1 milhão, a vida dele está em perigo. Não se tornou feliz por causa disso. Se dinheiro e posses e bens trouxesse felicidade, nenhum rico se matava. Nenhum casal rico se divorciava. Porque um casal rico tem tudo, tem ou não tem? Casal rico, a mulher fala: benzinho, eu vou para o shopping. Ô, meu amor, toma o cartão de crédito aqui. E ela vai lá, cartão de crédito, ela gasta R$3.000 numa tarde. E volta para casa sobrecarregada, com um monte de sacola, aborrecida, com o pé inchado, não ficou feliz. Se dinheiro, situação, conforto fizesse alguém feliz, nenhum casal rico se separava, porque eles não têm problema dessa espécie. Mas Ana está nos mostrando como que era o coração, a vida dela, a situação dela antes. Ela tinha tudo e não era feliz. Por quê? Porque era uma mulher perdida. Mas depois que ela foi ali aos pés do Senhor, depois que ela chorou, perseverou em orar, tomou posse da bênção, adorou ao Senhor, creu, foi lá, cumpriu o seu voto, fez aquela entrega, entregou o filho junto com a oferta, está indo embora, ela está cantando, e uma das coisas que ela testemunha no seu cântico é justamente isso: porquanto me alegro na tua salvação. O maior milagre de Ana foi receber a salvação da sua alma.
Você está compreendendo o que faz uma pessoa ser realmente feliz? É a pessoa ser salva. É você poder encostar a cabeça no travesseiro e não ficar com medo de nada, nem de demônio, nem de escuridão, nem de ladrão. Você ser salvo é você poder andar nos lugares mais perigosos, cheio de bandido, infestado de marginais, e você está seguro, você está em paz, você está alegre, você está cantando, porque sabe que a tua vida está nas mãos de Deus. Você sabe, tem certeza que é salvo, você não tem medo de nada. Se você seguir todos os passos de Ana e fizer como ela, você vai tomar posse também dessas bênçãos. Agora eu quero ler com você o restante do cântico de Ana. Olha, gente, nesse cântico de Ana, nós temos assunto aqui para passar a semana falando. Só no cântico de Ana. Mas eu vou ler com vocês e alguma outra coisa a gente pode até comentar. E eu vou comentar, porque tem outras coisas aqui que eu quero mostrar para você, porque é importante. O que aconteceu com Ana depois que ela cumpriu aquele voto? Veja, vamos continuar lendo então, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o capítulo 2, o cântico de Ana. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 10. Está escrito assim. Acompanhe, viu? Como é que a gente lê? Com temor. O que a gente pede no coração? Fala, meu Deus, fala comigo. Me dá graça e sabedoria enquanto eu leio a tua palavra. Fala comigo através do teu Espírito Santo. Então eu vou ler e você vai ter esse sentimento com relação à palavra de Deus. Porque ainda que eu acabe não comentando nada em alguns versículos, o Espírito Santo vai falar o que você precisa ouvir e ele vai falar dentro do teu coração. Amém? Então está escrito assim. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Meu amado, esse versículo 2, nós temos que fazer uma paradinha aqui e um comentário. Porque aqui está a causa de tudo aquilo que Ana falou no primeiro versículo. No versículo 2 está a razão de tudo aquilo que aconteceu na vida dela. Porque Ana disse que o coração dela está alegre, que ela agora é uma mulher forte, que agora sua boca está dilatada, que agora ela é uma mulher salva. Por quê? Porque ela diz que a razão de tudo aquilo é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, não há outro Deus como Ele, não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. É neste Deus que reside tudo o que Ana é agora. Coisa tremenda, a visão de Ana sobre Deus. O único Deus. Para ela não tem santinho, não tem santinha, não tem divindade, não tem deusa. E olha que naquela época, 10 séculos antes de Cristo, quando Ana viveu essa situação, existia a deusa da fertilidade. Como ela era estéril, ela podia estar lá acendendo vela para a deusa da fertilidade. Mas ela foi buscar em quem? No Deus Todo-Poderoso. Porque não há Deus que possa livrar como este. Ana acreditava no único Deus. Esquece santinho, santinha, divindade, espíritos, guias, esquece tudo isso. Faça como Ana. Versículo 3. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Ana agora tem uma boca poderosa, uma boca dilatada, mas ela sabe que a boca que ela tem agora não é para amaldiçoar ninguém. Meu amado, você sabia que todo o nosso poder reside na palavra? Jesus nos ensinou isso. Quando você estiver orando, creia no que está pedindo, e se você orando disser a este monte, saia daí, planta-te no mar, e crer
no seu coração que se fará aquilo que disse, então te será feito. A palavra tem poder. Foi pela palavra que Deus criou todas as coisas que são visíveis e até as invisíveis, aquilo que nós não podemos enxergar. Pelo poder da palavra. E Ana está compreendendo que a boca que ela tem é uma boca poderosa. E ela está aconselhando você a não usar o poder desta boca para dizer palavras perversas e nem para amaldiçoar ninguém. A tua boca não é uma fonte de maldição. Da tua boca não vai sair praga para ninguém, nem para o teu inimigo, porque a tua boca é uma boca poderosa. Você vai usar este poder não para destruir ninguém, mas você vai usar o poder que Deus está colocando na tua boca para abençoar o teu próximo, para abençoar o teu inimigo, para abençoar o teu vizinho, a tua parentela e para pregar e exaltar este Deus. A sua boca agora é uma boca poderosa. Guarda a tua boca, ela está dizendo, versículo 4. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Versículo 5. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. A situação mudou, se inverteu. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Antes, qual era a situação de Ana? Ela era fraca e a Penina era forte. A Penina pisava e humilhava. E agora, como que é a situação? A Penina está vendo que Ana foi abençoada, está arrasada. Os inimigos foram envergonhados. Aquela que era estéril se tornou mãe de 7 filhos. Então ela começa a exaltar o poder de Deus em cima de uma promessa que o próprio Deus fez em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14. Acompanhem comigo. Tem esta promessa na palavra de Deus. Deuteronômio 7,14 diz assim: bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. Sabe, Deus prometeu uma bênção, que no meio do seu povo não haveria homem estéril, nem mulher estéril. Ana creu nisso. Peraí, eu faço parte do povo de Deus, eu não posso ser estéril. Ela creu na palavra e ela diz, aquela que era estéril veio a ser mãe de 7 filhos. Eu estou me lembrando de um testemunho. A mulher me mandou uma carta. E ela disse o seguinte na carta: pastor, eu sou casada há alguns anos. Há muito tempo queria ter um filho e nunca engravidava. Fiz tratamento e o médico disse que era impossível. Como eu sou uma cristã, eu comecei a buscar a Deus. E num dia que eu estava orando, o Espírito Santo me disse o seguinte: vai agora por todas as igrejas e ouça a pregação da palavra. Na igreja que você ouvir a mensagem sobre Ana, aquela é a igreja verdadeira, e lá você fica, e lá você vai alcançar a benção. Aí ela foi conversar com a mãe dela, falou: mãe, o Espírito Santo me falou que eu tenho que agora visitar tudo quanto é ministério, denominação, igreja, e a igreja que eu ouvir o pastor pregando a mensagem de Ana, então essa é a igreja verdadeira e eu vou ficar grávida. E a mãe dela falou: vai com Deus. E ela colocou na carta todas as denominações que ela visitou. Não vou dizer o nome, mas ela pôs ali uma relação de até igreja que você nunca ouviu falar. Ela falou: pastor, eu fui em todas essas. E nunca em uma delas eu escutei a pregação sobre Ana. Até que um dia eu liguei o rádio e vocês estavam na Morada do Sol, na Rádio Morada do Sol. E eu nunca tinha ouvido falar na comunidade cristã Paz e Vida naquela época. E eu falei: essa igreja eu ainda não fui. Peguei o endereço e compareci. Pastor, na hora que eu entrei na igreja, eu pensei: será que aqui ele vai pregar sobre Ana? E na hora que o Senhor abriu a Bíblia, o Senhor começou a pregar justamente a passagem de Ana.
Naquele momento, pastor, eu senti que tinha encontrado a igreja verdadeira. Pastor, eu estou escrevendo esta carta. Escute só, igreja. Pastor, eu estou escrevendo esta carta porque eu já estou no 7º mês da minha gravidez. Deus me honrou, Deus me visitou. Amados, isso é promessa. O Deus que nós estamos servindo é um Deus tremendo. Eu, quando subo no púlpito para falar, eu sou atrevido mesmo. E eu sei que quando eu falo, eu não estou sozinho aqui na frente, não. E eu sei que quando eu abro a minha boca, não sou eu que estou falando, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. O Espírito Santo fala através de mim. Você faça o que a palavra de Deus diz para fazer, e você vai conquistar o impossível na tua vida. Aquilo que você está querendo, você vai conquistar. Continuando a leitura do Cântico de Ana. É muito rico, é fora de série. Ana diz o seguinte no versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Essa mulher virou uma gigante da fé. No Antigo Testamento, 1000 anos antes de Cristo, ela está profetizando que o Senhor é a ressurreição e a vida. Ela está acreditando que Deus tem poder até para ressuscitar os mortos, coisa que ninguém tinha imaginado. Quando você lê lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, o que você encontra Jesus dizendo? 1000 anos depois, Lázaro está morto. E Jesus diz para uma das suas irmãs: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem que crer, tem que acreditar. Este nosso Deus faz o impossível. Ana acreditava que Ele fazia o impossível. O Senhor pode fazer subir da sepultura quem já está morto. Agora ela acredita em tudo quanto é impossível. E tudo isso aconteceu por quê? Porque ela seguiu aqueles 7 passos. Porque ela cumpriu aquilo que prometeu. Porque ela foi fiel com Deus. Continuando aqui, você vai ver mais uma coisa tremenda. O que você percebeu no versículo 6? Não vou te falar agora, não. Você nem percebeu, mas depois eu falo já. Mas você talvez, alguns perceberam, outros não. Mas eu vou continuar lendo e depois eu comento, porque vai se repetir a situação. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quer dizer que ter sucesso na vida, enriquecer, ganhar dinheiro, vencer na carreira, é uma coisa que vem de Deus. Ela está acreditando que agora ela pode ter o que quiser, porque Deus, Ele enriquece e empobrece também se Ele quiser. Porque Ele é o que tem o controle de todas as coisas e de todas as situações, e principalmente Ele tem esse poder de enriquecer ou empobrecer, porque Ele é o dono de todas as coisas. Se Ele determinar, você enriquece. Se Ele determinar, você empobrece. Se Ele determinar, você cai. Mas se Ele determinar, você levanta, você sobe. Ana está acreditando que Deus tem todo esse poder. Ela está acreditando que nunca mais ela vai ter qualquer necessidade na sua vida, porque Deus é rico para fazer aquilo que ela crê que Ele pode fazer. Quando você acredita que Deus quer que você seja pobre, eu sou pobre porque Deus quer. Você se consola com isso, né? Sou pobre porque Deus quer. Eu não sei de que Deus que você está falando. Eu não sei que Deus é esse que você acredita. O teu Deus pode ser um Deus pobre, mas o Deus de Ana, o Deus desta palavra e o Deus que eu creio é o dono da prata e do ouro. Se Ele quiser, Ele te enriquece. Ele dá tudo que você deseja, tudo que você precisa. Que história é essa? Deus quer que eu seja pobre. O meu Deus não quer que você seja pobre. Ana está dizendo isso aqui. Continuando ainda a leitura, versículo 8. Levanta o pobre do pó.
Ele levanta o pobre do pó. Diga, adeus pobreza. Você acreditou nisso? Hã? Este Deus é rico. A Ana está acreditando em tudo agora, porque ela viu o impossível. Ele levanta o pobre do pó e desde o esterco. Que às vezes a pessoa está mesmo no esterco, né? Ih, pastor, eu estou numa tão grande. Não é? Está no esterco. Olha aqui, está no esterco. Chega, chega. Este Deus vai te enriquecer. Ele vai te arrancar da sarjeta. Ele vai te tirar daquele porão. Ele vai te tirar daquele quartinho. Ele vai te dar o melhor. Ele levanta o pobre. A palavra de Deus é clara, é uma coisa tremenda. Continuando. Desculpe, viu, irmãos, mas tem coisa que está na Bíblia, eu também posso falar. Se levanta o pobre do esterco, se tira o pobre daquela... Eu tenho que falar, está na Bíblia, ele tira do esterco. Então acredite, Deus vai te tirar mesmo dessa situação. Amém? Você tem que crer nesse Deus do impossível. Pastor, eu estou só com o nariz por fora, estou atolado. Deus vai tirar você desta situação. Deus vai te tirar do esterco. Continuando a leitura. Eu estou no versículo 8 ainda. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Essa mulher é tremenda agora, hein? Jesus disse, ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, para governar as nações, governar a terra. Imagina, o diabo falava que você era um coitadinho, mas ele vai ver aquele dia quando você estiver assentado no trono com o Senhor Jesus, governando as nações da terra, dando ordens para os povos do mundo. Aquele coitadinho que ninguém dava nada, ele sentou-se no trono com Jesus. Está entre príncipes. Ana se tornou uma mulher extraordinária depois que ela fez aquela entrega e cumpriu aquele voto. Olha em tudo que ela acredita, você vê que coisa extraordinária. Terminando o versículo 8, diz assim, por quê? Por que ele faz isso? Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. É aqui que eu quero te falar o que mais aconteceu com Ana. Na época que ela estava vivendo, Israel era governado por um sumo sacerdote. E naquele tempo, o sacerdote Eli e seus filhos é que mandavam em Israel. Não havia rei. Não existia rei. Essa palavra era estranha para Israel. E ela está vivendo um momento que é inédito. Todo mundo que olha a situação política de Israel acredita que os sacerdotes governarão Israel para sempre. Porque Israel é uma teocracia, é um governo religioso. Mas ela está agora dizendo que vai surgir um rei e que vai estar diante do seu ungido. Acontece que o filho que ela teve, Samuel, que ainda é um bebezinho desmamado e que deixou lá nas mãos do sacerdote junto com a sua oferta, Samuel, quando crescer, será sacerdote e profeta e governante de Israel. E será justamente Samuel, já homem idoso, que colocará o óleo sobre a cabeça do primeiro rei de Israel. Quando o governo de Israel deixará de ser uma teocracia para ser uma monarquia. Um regime onde um rei manda.
Aí sim, mas isso ia se cumprir muitos anos depois. Muitos anos depois. Ana está falando coisas que ninguém nunca imaginou nem pensou. Ela está falando coisas que não passou na cabeça de ninguém. E mais um detalhe. Ela fala, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ela fala do ungido. Do que ela está falando? Ela está falando do Messias. Ela está falando do Cristo. O rei vai estar diante do seu ungido. Ninguém usava essa expressão para falar do Senhor, ou de Messias, ou do Cristo, simplesmente porque não passava na cabeça de ninguém. E você notou aí nessa leitura que nós fizemos, que ela profetizou o juízo, julgará as extremidades da terra. Do que a Ana está falando? O que ela está incluindo no seu cântico? Julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. O que Ana está falando? Ela está profetizando. Ela está revelando coisas que ainda não existem e que ainda não aconteceram. Sabe o que é extraordinário nisso tudo? É que Ana, depois que cumpriu o seu voto, que fez a sua entrega, que passou a viver pela fé, a depender de Deus, sabe o que aconteceu também com ela? Sabe o que aconteceu e ela nem percebeu, mas a gente vê que está aqui no seu cântico. Ana se tornou uma profeta de Deus, se tornou uma mulher de Deus, ela se tornou uma profetisa, ela está falando o futuro. Sabe aonde ela está nos mandando ler agora? Agora nós sabemos. Veja comigo São Mateus capítulo 25, o versículo 31. Ela não disse que julgará as extremidades da terra? Que o rei estará diante do seu ungido? Ela não fala isso, que ele julgará a terra, os ímpios pagarão? Veja, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações das extremidades da terra, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ana estava profetizando de um julgamento em toda a terra, feito pelo maior de todos os reis, pelo ungido, pelo Messias, pelo Cristo. Aquele que é sacerdote e rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Versículo 34, então dirá o rei. Ela está falando que o rei iria fazer isso. Ela está tendo uma visão do futuro. Ela está profetizando o dia do juízo final. Ana cantou, exaltou, falou, pregou. E no fim, ela faz uma advertência. Não seja ímpio. Porque ele vai separar os ímpios. Ele vai abater os ímpios, vai trovejar sobre eles. Ana termina o seu cântico falando de salvação e arrependimento. Amado e amada, não adianta fazer campanha e continuar fazendo coisas erradas por aí. Não adianta querer que Deus faça o impossível e você está em iniquidade, andando por lugares que jamais o Senhor Jesus andaria, entrando em lugares que nunca Jesus entraria. Ele pode entrar naqueles lugares para salvar o pecador, mas não para se divertir, como muitas vezes você tem feito. Existe um dia que está para chegar, que para Ana ainda estava longe. Ana viveu há 3.000 anos atrás, mas ela já profetizava o dia do juízo. E nós aqui estamos tão próximos daquele dia, estamos tão perto do dia final, do dia do juízo, esse dia aqui em que ele vai se assentar sobre o seu trono e todas as nações diante dele e vai separar os bodes e as ovelhas. Está chegando esse dia.
E ela está dizendo que ele vai abater os ímpios e trovejar sobre eles. Quando os bodes ouvirem o juízo, vai parecer como a voz de um trovão. Eles tremerão, mas serão condenados. Não adianta você querer bênção, milagre, o impossível, e continua fazendo, não como Ana, mas como os ímpios. Ou querer fazer como Ana só em parte. Mas parte você é como Ana, e parte você é como os ímpios. Tem que haver separação. Se você não se separar agora dos ímpios, Jesus vai fazer essa separação. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Então você já tem que ficar do lado das ovelhas. Ana termina o seu cântico fazendo uma exortação, mandando o ímpio se arrepender, porque ele vai julgar. Ele é o grande rei. Então, meu amado, ou você se separa agora dos ímpios, ou quando Jesus vier, ele vai te separar. Não para salvação, mas para condenação. Você tem que escolher agora ficar do lado das ovelhas, do lado daqueles que temem a Deus, que confiam, que amam, que vivem para o Senhor. Eu não consigo viver neste tempo sem falar esta mensagem, que Jesus está voltando. Eu não consigo pensar em outro assunto. Jesus está voltando. E a cada dia a gente sente mais necessidade de exortar, de falar e de chamar ao arrependimento, a uma mudança de vida, a um abandono do pecado. A gente sente necessidade de chamar as pessoas ao arrependimento e a entregarem também as suas vidas. Ana, antes de entregar o seu voto, de entregar a sua oferta, de entregar o seu único filho, Samuel, recém-nascido, antes de fazer aquela entrega, Ana se entregou a si mesma. Ela se derramou diante do Senhor. Ela se rendeu aos pés do Senhor. Foi por isso que Deus operou tanto na sua vida e fez dela uma nova mulher. Inclusive, a transformou numa profeta, uma profetisa. Se você fizer isto, Deus vai realizar coisas tremendas na tua vida. Você tem que seguir todos os passos de Ana. E um dos passos de Ana foi uma entrega total a Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu rendo a minha vida diante do teu altar. Você tem que seguir os passos de Ana. Se você quer fazer esta entrega da tua vida, entregar o teu coração, a tua alma, a tua mente, o teu corpo, o teu futuro, se você quer a tua salvação, então entrega a tua vida agora. E eu pergunto neste momento, quantas pessoas aqui querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus e recebê-lo como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alta a sua mão. Isso. Olha só, igreja. Essa é a parte que Deus mais gosta. Essa é a parte que mais me emociona quando acontece o milagre da salvação. Vocês que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Você sabe, a Ana nem imaginava o que Deus ia fazer na vida dela. Você nem imagina também o que Deus vai fazer. Aí você vai contar a partir de hoje. Vocês nem têm ideia. Eu quero que vocês marquem esse dia aí na memória de vocês, porque o dia de hoje é tremendo. O dia de hoje é um dia de transformação, de mudança. Fica aqui. Eu quero chamar aqui na frente você que no passado já aceitou Jesus como Salvador, só que andou fazendo coisas que entristeceram o Espírito Santo de Deus. E você acabou preso numa situação. Você está numa prisão. O diabo está voltando a ter domínio na tua vida. Mas você rejeita, você quer a salvação. Você não quer ficar nas garras do diabo. Você quer ser resgatado pelas mãos de Deus. Então, saia do seu lugar.
vem aqui para frente consertar a tua vida e pedir perdão dos teus pecados. E as trevas que há em ti serão dissipadas, serão mandadas embora. E a tua luz vai brilhar como nunca. Venha para cá. Venha. Venha pedir perdão. Venha. O Espírito Santo. Olha, amado, amada, escute isso. Eu sou o servo de Deus. Deus não me manda pregar a palavra para eu perder a viagem. O Espírito Santo não admite que depois desta mensagem a tua vida continue nas mãos sujas do diabo. Por isso não esconda o teu pecado ou a tua situação. Também não me conte o pecado. Não quero que você venha aqui confessar. Mas o Espírito Santo está dizendo que você tem que sair do teu lugar e vir aqui na frente e pedir perdão. E Ele disse que não é para eu orar enquanto você não vier. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Porque não é a voz de homem falando contigo, mas é a voz do Espírito Santo de Deus. Ele não vai te perder para o diabo, não. Olha quantas almas chegando. O Espírito Santo sabe o que Ele faz. Hoje Ele vai restaurar a tua vida. Oh, glória. Venha. Ah, como eu estou que nem Ana aqui. O meu coração se alegra no Senhor. A minha boca se dilata agora diante dos inimigos. Sabe diante de quem a minha boca está dilatada? Diante de Satanás, porque o diabo disse que ia matar essas pessoas, mas aqui estão elas resgatadas pelo poder de Deus. Eu exulto diante do Senhor, porque Ele está levantando essas pessoas do pó. E tem mais almas chegando, olha aí. Igreja, nós vamos orar por cada vida que está aqui na frente. Dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos na direção dessas pessoas. Igreja, vocês têm que orar. Olha, o trabalho começou aqui na Avenida Rio Branco 511. E a missão dessa igreja aqui é salvar, resgatar. A missão desse trabalho aqui, dessa primeira igreja da Paz e Vida, é ser uma bênção para todo o ministério. Olha quantos frutos. Olha quanta gente. Esta igreja aqui é uma igreja de poder. É uma igreja abençoada. Vocês têm que orar mesmo. Deus tem um mistério com a igreja da Avenida Rio Branco 511. Estenda a tua mão aqui, igreja. Você que está aqui na frente, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, Deus da minha salvação, não há Deus que possa salvar como o Senhor. E não há outra rocha como tu. O Senhor é o único Deus. E é a ti que faço agora a minha oração. E te peço perdão dos meus pecados. Meu Pai querido, meu Deus amado, restaura a minha vida. Perdoa as minhas iniquidades. Tira de mim toda fraqueza para o pecado. Me dá agora resistência espiritual. Me dá força. Me dá poder. Me exalta agora. E me faz assentar entre os príncipes. Me faz, Senhor, uma bênção nas tuas mãos. Eu peço o perdão dos meus pecados. Me afasta de toda iniquidade e me abençoe, escrevendo o meu nome e me confirmando no livro da vida. Pai querido, eu me rendo agora aos teus pés, porque hoje eu vou sair desta reunião com a minha vida salva e resgatada pelo sangue do Senhor Jesus. Assim seja. Continue em espírito que eu vou orar por você. É uma coisa tremenda que Deus está fazendo contigo. Ana
de uma mulher fraca, derrotada, vencida, além de vencedora, vitoriosa, tornou-se uma profetisa. Falou até das coisas futuras. Pregou como ninguém, cantou como ninguém, louvou ao Senhor, se tornou uma bênção. Nunca mais Ana foi aquela pessoa que ela era. E eu te digo que a tua vida nunca mais será como você era. Nunca mais. Por isso eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu estou feliz de ver o que o Senhor operou aqui na Avenida Rio Branco. Que trabalho, meu Deus. Mas olha só, valeu a pena. Todo o teu esforço, meu Deus, valeu a pena, porque esta pessoa veio aqui e se rendeu aos teus pés. E o Senhor agora está trabalhando, finalizando aquilo que começou durante a mensagem. E quando esta oração terminar, e esta pessoa que está de joelhos se levantar, ela vai se levantar sem nenhum pecado. Ela vai se levantar perdoada. Ela vai se levantar salva. Eu creio nisso, meu Deus, e esta pessoa também está crendo, por isso que veio aqui na frente. Agora eu sei que muitos aqui vão se tornar pregadores da tua palavra. Muitas aqui vão se tornar como Ana, que coisa linda. Meu Deus, eu sei que dessas pessoas que estão aqui ajoelhadas, muitos vão fazer o mesmo trabalho que eu fiz nesta noite, porque foi para isso que o Senhor os chamou. Agora, meu Deus, toma conta de cada uma destas vidas, segura com a tua mão poderosa, e eu determino agora que nunca mais a vida desta pessoa será como era, mas a partir de agora a vida desta pessoa vai ser diferente, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, tome posse disso. Tome posse disso, pela fé. A tua vida está sendo transformada totalmente agora. Tome a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Levante-se agora, salvo. Levanta a tua cabeça. Aplaude este Deus, aplaude também. Exalta este Senhor. Diga amém, Jesus. Que mensagem poderosa, não é mesmo? A história de Ana é um lembrete vivo de que as promessas de Deus são reais e transformadoras para o nosso tempo. Assim como Ana passou da amargura para a mais pura exultação, você também pode experimentar essa virada em sua vida. Não guarde essa bênção só para você. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que precisam de um novo ânimo e da certeza de que Deus é poderoso para fazer o impossível. Sua atitude pode ser a luz que alguém precisa hoje. Se esta mensagem tocou seu coração e você sentiu a presença de Deus, demonstre seu amém, apertando o botão de curtir. Sua fé inspira. E para que você não perca nenhuma das promessas para o nosso tempo, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Ao fazer isso, você se une a uma comunidade de fé que cresce a cada dia e garante que o alimento espiritual chegue até você primeiro. Lembre-se, sua entrega a Deus é o início da sua maior vitória. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente.